Então, a nossa disciplina é sobre engenharia e qualidade de software. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre o que é a engenharia de software, né, a sua definição, qual o objetivo e qual a sua contribuição, né, para a sociedade, um breve histórico sobre a engenharia de software, um pouco sobre a sua importância e uma visão sobre a importância da qualidade de software e seus impactos. E também coloquei alguns exemplos de defeitos de softwares e os impactos que eles podem causar. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o que é a engenharia de software, né? Então, a engenharia de software é uma área focada no desenvolvimento de softwares, programas que envolvem tecnologias, portanto, os engenheiros dessa área são responsáveis por criar plataformas digitais, jogos, aplicativos e sistemas específicos. Então, quando nós estudamos um conteúdo, é sempre muito importante nós nos atermos a alguns conceitos. E o conceito software é um conceito que vai aparecer muito no decorrer das explicações. Então, é importante que a gente recorra ao conceito de software. Então, eu coloquei ali para vocês um pequeno conceito, né, sobre o software, que nada mais é do que um conjunto de componentes lógicos de um computador, ou um sistema de processamento de dados, conjunto de instruções que controlam o funcionamento de um computador. O objetivo, qual o objetivo do estudo sobre a engenharia de software? Aplicação de metodologias no processo do desenvolvimento, visando promoção da qualidade, aumento da produtividade e redução de custos em determinada área ou empresa. Agora nós vamos passar brevemente sobre um histórico da engenharia de software. Por que eu achei interessante passarmos sobre essa parte, né, do histórico? Porque, na realidade, a importância que é dada hoje a esse conteúdo nem sempre foi assim. Nem sempre optaram por softwares que apresentassem poucos erros. Em determinada época da história, os softwares apresentavam mais erros, ocasionavam perdas para algumas empresas, mas depois de uma determinada época houve uma preocupação maior e houve, portanto, uma melhora na qualidade dos softwares. Então, por isso eu achei importante nós falarmos um pouco, é um breve histórico mesmo, tá? Então, a engenharia de software, ela é uma disciplina da engenharia, mais especificamente da engenharia da computação, que estuda todos os processos envolvidos no desenvolvimento de software. É uma atividade complexa que envolve a realização conjunta de diversas atividades distintas, as quais elas vão exigir habilidades multidisciplinares. E, em consequência, é um resultado de um trabalho colaborativo de um grande grupo de profissionais. Observem que aqui eu deixei até em negrito a palavra profissionais, porque eu acredito que é importante nós focarmos um pouquinho nessa palavra, porque o desenvolvimento de um software, ele é, como disse ali, né, um pouquinho no histórico, ele é multidisciplinar, então ele envolve vários profissionais para o seu desenvolvimento. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre quem são esses profissionais, né, que atuam no desenvolvimento de um software, empenhados em obter uma qualidade melhor. Um primeiro profissional que atua nesse desenvolvimento de softwares seria um arquiteto de sistemas. Então, qual é a qualificação? É importante nós sabermos qual é a qualificação que esse profissional deve ter. Então, ele deve ser formado na área de sistemas de informação e possuir uma graduação em arquitetura da informação. E agora nós vamos falar um pouco sobre quais são as funções que ele vai desempenhar no desenvolvimento de um software. Então, ele tem como funções desenhar como serão as interfaces dos softwares. Uma outra função seria cuidar da parte da estruturação do conteúdo, com o objetivo de facilitar a acessibilidade e usabilidade dos usuários. Nós temos também a contribuição do designer,
que deve ser um profissional com graduação em design, e ele tem como funções, algumas, né, das suas funções a serem executadas no desenvolvimento de um software são definir a tipografia, a paleta de cores a ser usada, os ícones, os espaçamentos. Mas, assim, pensando o que seria essa tipografia? Essa tipografia, na realidade, é uma criação e aplicação de caracteres, de estilos, formatos e disposição visual das palavras. Uma outra função desse profissional seria ajudar no desenvolvimento do layout do site para publicidade e componentes para serem divulgados nas redes sociais. E uma terceira função seria atuar em conjunto com o arquiteto de sistemas. Então, essas seriam algumas das funções designadas ao profissional de design. E um outro profissional seria o desenvolvedor front-end, que deve ser um profissional com graduação em tecnologia da informação. Então, nós vamos falar um pouco sobre quais seriam as funções desse desenvolvedor, né, com essa graduação em tecnologia da informação. Então, este é um profissional que está à frente da interface, que interage diretamente com os clientes e, para realizar isso, ele tem que ter o domínio de algumas linguagens. E essas linguagens seriam o HTML, que nós conhecemos como linguagem da marcação, que nós podemos definir melhor esse HTML como sendo um bloco de construção mais básico da web. Ele define o significado e a estrutura do conteúdo da web. Esse profissional também deve ter domínio do JavaScript, que é uma linguagem de programação, ou seja, né, traduzindo assim de uma forma melhor, é uma tecnologia utilizada para descrever a funcionalidade e o comportamento de uma página da web. E também deve ter algum conhecimento com relação ao CSS, que seria uma linguagem de estilo. Traduzindo assim para uma linguagem um pouco mais simples, nós poderíamos dizer que é uma tecnologia utilizada para descrever a aparência da apresentação da web. E uma outra função desse profissional seria atuar com a parte mais artística e criativa das aplicações, tá? Então, eu achei importante nós falarmos sobre alguns profissionais que atuam no desenvolvimento de um software, para que fique claro, assim, o quão complexo é esse processo, né? Porque nos dias atuais, nós vemos, assim, uma grande quantidade de aplicativos, páginas de dados, e por serem grandes as quantidades, às vezes nós chegamos a pensar assim, nossa, deve ser simples o processo de desenvolvimento, mas não é assim. Ele é um processo, assim, que envolve vários profissionais, é um processo delicado e que passa por vários testes antes de chegar ao cliente, tá? Então, essa engenharia de software é uma área de grande importância, uma vez que as pessoas e a sociedade como um todo, elas estão a cada dia mais dependentes de software. Por isso, faz-se necessário que seja produzidos softwares mais confiáveis e de forma mais rápida a cada dia. Então, contudo, essa disciplina nem sempre foi alvo da atenção dos profissionais da tecnologia da informação. Por muito tempo, o desenvolvimento dos sistemas foi realizado com atenção a processos, metodologias e estruturas organizacionais no que diz respeito a tarefas, atividades e responsabilidades. Então, essa falta de controle sobre o processo fez com que, às vezes, o software fosse entregue aos clientes sem a devida qualidade e com um grande número de erros, como problemas de cálculos, perdas financeiras e perda de tempo. Então, nesse período, foi um período conhecido assim como o período da crise do software, mas mais tarde esse quadro mudou. Então, com isso, né, observando as perdas para os clientes e também para a empresa desenvolvedora do software, em 1967, a OTAN, Organização do Tratamento do Atlântico Norte, designou o termo engenharia de software para adequar o processo de desenvolvimento de software com metodologias já utilizadas em outras engenharias.
Então, a partir desse momento, os profissionais e as empresas de tecnologia da informação passaram a preocupar-se mais com os diversos setores que envolvem o desenvolvimento dos sistemas, como análise de requisitos, análise de sistemas, desenvolvimento, teste e implantação. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a importância da engenharia de software, né? Então, a engenharia de software é uma disciplina da engenharia cujo foco está em todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais da especificação do sistema até a sua manutenção quando o sistema já está sendo utilizado. Nessa parte aqui, nós vamos falar um pouco sobre a visão geral. É uma visão geral sobre a importância da qualidade dos softwares e os seus impactos, tanto para o desenvolvedor, né, a empresa que fornece o software, como para o cliente que está utilizando o serviço do software. Então, a baixa qualidade tem vários impactos negativos para o cliente de uma empresa de software. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses impactos. Um dos impactos seria a perda de negócios, como, por exemplo, se o sistema sair do ar com frequência, o cliente pode não conseguir fechar alguns negócios. Então, isso, consequentemente, vai gerar uma perda de negócio para a empresa. Um outro item, né, de impacto seria a perda de dados, né? Por exemplo, vamos supor que ocorra uma falha de software. Isso pode fazer com que a empresa perca algumas informações importantes. Um outro impacto seria a perda do tempo, né? Então, vamos supor que um software de baixa qualidade, ele pode atrapalhar as atividades da empresa. Um exemplo típico é um software que precisa ser iniciado com frequência. Então, isso vai ocasionar atrasos às atividades da empresa e, consequentemente, né, vai gerar algum prejuízo para a empresa. E um outro impacto, né, que seria o impacto diretamente financeiro, que, no caso, é a perda de dinheiro, né? Uma má qualidade de software pode levar às perdas financeiras pela empresa. Mas será que é só a empresa que forneceu, né, que recebeu o software que vai sofrer as consequências? Não, a empresa que desenvolveu o software também vai ser impactada, né? Então, alguns dos impactos são custos que a empresa precisa assumir por uma qualidade ruim de software, né? Por exemplo, ela vai ter que prestar maior suporte e manutenção para a empresa. Pode acontecer de ter que fazer devolução de dinheiro ou mesmo pagar multas. Ou ainda ela também pode sofrer processos judiciais, né? Então, por exemplo, uma empresa pode entrar com pedido de indenização por perdas ocorridas. Consequentemente, o que vai ocorrer com essa empresa que forneceu um software com uma má qualidade? Vai acontecer a má reputação, sua má reputação no mercado de trabalho e, consequentemente, em perdas de clientes. Agora, sim, para a gente tentar compreender um pouco sobre a funcionalidade, né, desses softwares, e nós vamos ver alguns exemplos de defeitos de softwares e os impactos que eles podem ocasionar. Então, esses exemplos que eu coloquei aqui são exemplos que aconteceram nos anos de 1996, 2013 e o próximo foi em 2016. Então, lá no finalzinho, eu coloquei algumas referências de onde eu encontrei essas informações, né? E vocês podem ter acesso depois às reportagens completas. É muito interessante se vocês tiverem um tempo depois para que vocês leiam a reportagem completa, porque aqui eu coloquei assim apenas os exemplos mesmo para nós termos uma noção de quão perigoso de quão perigoso pode ser o uso de um software que de repente falhe ou que de repente tenha uma má qualidade, para nós entendermos um pouco melhor qual é a proporção
desse impacto. Então, um primeiro exemplo que eu coloquei foi um exemplo da explosão do foguete europeu Ariane 5, que ocorreu no ano de 1996. Esse foguete ele ia fazer um voo de inaugural, e nesse voo inaugural aconteceu a explosão. Então, as explicações mais prováveis foram um erro na programação de um dos computadores de bordo e um problema em um dos dois propulsores de voo. Um outro exemplo de um defeito de software foi na falha do site do SISU, no ano de 2013, que permitiu o acesso a dados de outros candidatos. Um outro exemplo de uma falha de um software foi no banco de dados do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, em 2016, que prejudicou o acesso a notas de 20 mil estudantes. E um outro exemplo que eu achei assim muito interessante também e preocupante foi o da overdose de radioterapia em pacientes de câncer nos Estados Unidos. Durante o tratamento da radioterapia em um hospital em Nova York, não foi detectada uma falha no computador programado para disparar a radiação de equipamento acelerador linear. E aí isso provocou a morte do paciente. Então, o paciente foi exposto a 3 dias consecutivos a doses acima do necessário e os efeitos foram devastadores, ocasionando a morte do paciente. Então, às vezes a gente não tem uma noção assim de quão importantes são o funcionamento de um software de forma adequada, né? E o impacto que a falha de um software pode ocasionar. Então, por esse motivo, eu achei interessante colocar esses exemplos para termos, assim, uma noção melhor, né, de quão impactante pode ser uma falha.